Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa aqui é a live muito esperada por mim para poder passar para você e explicar como vai ser e como foi até agora um pouco do nosso curso e mostrar nesta aula agora um resumão do que a gente já falou mais ou menos nesses passadas essas aulas que teve agora. E eu quero então que você se acomode, sente-se, que nessa próxima hora, 1 hora e meia mais ou menos de aula, que você possa tirar todas as dúvidas e entender se este curso é para você realmente e poder entender com um método prático, simples e eficaz, muito diretamente ao ponto que eu tento ensinar, e eu tenho certeza que dessa forma você vai entender de uma vez por todas tarô. Então, sente-se, pegue o papel e a caneta e vem comigo. Eu vou mostrar em algum ângulo diferente aqui. Vou tentar me tirar dessa tela inteira aqui para você poder enxergar o que eu vou mostrar para você aqui, o que está na frente do meu computador. Então qualquer coisa, pode deixar os comentários aqui, pode mandar sua pergunta que eu vou estar de olho aqui embaixo para saber o que vocês estão mandando, tá bom? Então aguarda um pouquinho, vou colocar aqui a câmera. Olá, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar nossa live agora. Vou começar a mostrar para vocês como é que está funcionando e como é que vai ser o curso. Primeiramente, a gente está nessa tela grande aqui, mas eu já vou diminuir. Você vai conseguir enxergar essa tela toda que está aqui atrás de mim. Então, vamos lá, vamos curtir, vamos se aproveitar e vamos entender que este é seu momento, que este é uma aula dedicada somente para vocês, exclusivamente para vocês, tanto para os meus alunos que já estão fazendo cursos, quanto para você que não está na dúvida para saber se você quer ou não fazer parte deste grupo aqui. E essa é uma melhor forma possível, que é demonstrar para vocês o que o curso pode oferecer nessa primeira aula, que é uma das 7 aulas que nós teremos, tá bom? Vamos aproveitar comigo então. Vou mudar essa tela aqui e vamos começar já o curso. Então, eu vou ficar aqui nesse cantinho aqui, qualquer coisa você pode deixar seus comentários, que eu vou estar lendo tudo conforme a live vai estar acontecendo, tá bom? A gente tem uma equipe, tem um pessoal aqui atrás também que pode estar conversando com vocês. Qualquer coisa, se passar algum comentário aqui, eles vão me dar um toque. Então, vamos lá. Espero que o som esteja bom, esteja bem tranquilo para vocês. Eu tô um pouco distante aqui do microfone, mas eu acho que dá para entender. A tela aqui não é nem importante muito focar em mim, mas o importante mesmo é o que vai acontecer nessa tela aqui, então vamos já para começar. Primeiramente, então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse aqui é um curso totalmente dedicado ao aluno, desde o aluno que não sabe nada até o aluno que sabe um pouco já de tarô. Eu gosto de resgatar todas as memórias, eu gosto de buscar entender com vocês onde está a sua dificuldade, qual que é o seu ponto. Tanto que eu dividi alguns alunos em turmas, desde da turma que sabe muita coisa, que já está até mesmo tem alunos que já trabalham com cartomancia e outros alunos que não sabem nada, e tem uma sala um pouco mista, que são aqueles alunos que já jogaram um pouco, mas estão muito tempo longe da ferramenta, então a gente consegue administrar assim. Então qualquer coisa vocês podem dar um toque, tá? Vamos então começar. Esse é o curso que a gente lançou agora no mês de maio, no dia 27 de maio de 2022, e foi uma luta danada, com uma correria muita correria, porque os vídeos eu deixei todos praticamente gravados da primeira etapa, até a metade do curso estavam tudo gravado, e eu exportei pro YouTube e tive um problema muito grande, que o áudio não foi. Eu até pensei que tinha sido problemas de direitos autorais, fui tentar localizar, mas eu tive um problema no meu drive e eu tive que regravar todos eles e mandar tudo justamente um dia depois do lançamento. Todas as aulas estavam provisionadas, mas graças aos deuses a gente conseguiu recapitular tudo, eu consegui
um dia. Então os alunos que já estão fazendo parte do curso já tiveram todas as aulas, já tiveram pelo menos essas do início agora dos arcanos maiores, e é nessa aula aqui, que é a aula de reforço, uma aula de recapitulação e uma aula que eu vou estar mostrando material a mais também, um material que ainda não está na apostila, não está lá no aplicativo exclusivo nosso. Eu vou estar apresentando aqui nessa live, tá? Vamos então para a próxima etapa. Antes de mais nada, então, eu gostaria de apresentar o curso, me apresentar, mostrar para vocês o que está acontecendo, quem sou eu, o que eu posso fazer por vocês. Eu tenho formação como tarólogo e astrólogo. Eu trabalho nesse ramo desde 2009. Se você quiser entender um pouco mais de todos os cursos que eu fiz e todas as capacitações que eu fui tendo nesses últimos 13 anos, pode acessar almirmuniz.com, tem a parte de sobre, eu vou estar aí mostrando todas as classificações, todas que eu fiz, desde que ano em ano, é bem interessante pra gente se conhecer. A astrologia entrou na minha vida também há um tempo atrás, desde quando eu comecei a tentar entender um pouco mais porque muitas vezes o tarot também fala muito sobre isso, e eu acho interessante sempre ter um pouco mais a agregar. Tenho formação agora também de terapeuta holístico, trabalho nessa área e é muito interessante para eu poder ajudar utilizando essa ferramenta que eu vou estar mostrando para vocês hoje. Primeiramente, nós temos um código de ética, um código a ser seguido. Eu já disponibilizei no aplicativo dos alunos, se vocês quiserem também eu vou deixar o link aqui embaixo, mas lá no site também, almirmuniz.com, tem a parte que fala só exclusivamente do código de ética. Eu acho interessante para quem quiser adotar, é um código que foi traduzido pro Brasil. A última versão, se não me falha a memória, foi de 2015, mas ele é um código que ainda é atual, ele é muito vívido para você entender os seus limites como tarólogo, as suas obrigações no sentido de direcionar as pessoas, entender qual é a ética, o que você pode, o que você não pode fazer pelo seu consulente, pelo seu utente, pelo seu paciente. Se você for utilizar o tarô, como eu tenho uma aluna no ano passado que ela é psicóloga, ela utiliza o tarô para entender os arquétipos dos pacientes dela. Então, se você for utilizar, entender, nós também somos regidos por um código de ética. Quem adotar, pode ir lá na apostila do código de ética, tem um selinho de eu utilizo, e tem um selinho lá que você pode estar colocando também nas suas divulgações pela internet. Então, vamos dar um start, vamos começar então aqui. Primeiramente, a gente tem que informar sobre a história do tarô. E quando eu começo a entender o que é a história do tarô, o que o tarô pode fazer por nós, o que nós estamos entendendo sobre o que é tarô e o que a concepção dele, nós temos que entender que o nome tarô é um nome muito recente, um nome muito atual, comparado todo o tempo de existência do tarô. Tem pessoas que dizem que o tarô não teve origem, que ele simplesmente surgiu com o passar do tempo e juntando influências de vários outros países e várias culturas. Eu acredito muito nessa teoria. E tem outras pessoas que informam que o tarô foi recente, tem outras pessoas que dizem que o tarô é muito mais antigo do que se imagina. Eu acredito que o tarô tenha surgido por volta de 1600, por volta lá da Ásia, e ele foi vindo, trazendo, foi juntando junto com várias outras culturas, várias outras influências, tal como foi o baralho cigano, teve umas influências, o tarô também. O baralho cigano também foi influenciado também pela tarologia, pela taromancia, e o tarô ele foi se difundindo na sociedade, antes somente os arcanos menores e depois os arcanos maiores, quando alguns ilustradores decidiram tentar personificar as cartas e tentar trazer para a atualidade, naquele momento, algumas figuras que pudessem retratar e significar o que eles estavam sentindo. Como em vários países, por exemplo, na Europa, tinham leis que proibiam
e você poder muitas vezes ou ser preso ou morto se você estivesse utilizando a mancia, a vidência, utilizar o tarô para premonições, para previsões. Então ele começou a se esconder no submundo. Ele já teve seus altos e baixos na história, mas ele, para viver, para sobreviver e para existir, as pessoas esconderam ele e foram passando de geração em geração, tarólogos após tarólogos, cartomantes após cartomantes, e alguns foram colocando suas influências. Nós temos no curso vários tarôs que a gente vai mostrar. A gente mostrou hoje, até agora foram 5 baralhos diferentes nessas primeiras aulas que foram disponibilizadas. Eu tenho mais alguns tarôs aqui que eu posso estar mostrando no decorrer do curso aqui. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um tarô que foi um dos meus primeiros, assim, faz tempo esse tarô aqui, que é o tarô Além da Lenda. Ele é o tarô das bruxas, ele tem somente os arcanos maiores e ele tá até bem sujinho, bem plastificado. Não sei se vocês conseguem ver. Eu plastifiquei ele e eu acho que é por isso que ele sobreviveu durante muito tempo. E tem o tarô, que foi dos primeiros. Não falo que foi o primeiro, mas foi um dos primeiros tarôs que eu comprei junto com... Veio num curso do Ney Naif. Esse aqui só tem uns 22 porque vai ser a aula dos arcanos maiores hoje, mas ele é um bolo grande, é uma carta muito grandona. Tá vendo? Ele consegue ficar na altura praticamente da minha mão inteira. Ele pega a minha mão e é muito bom para jogar. Ele é inspirado no tarô de Marselhas, que é por isso que eu peguei para mostrar para vocês que o que se sabe de maior, o pontapé inicial, o tarô que veio para revolucionar, para mudar um pouco, foi o tarô de Marselhas. Ele que juntou e capitulou tudo junto e começou a mostrar como se fosse uma estrutura de 78 cartas, foi o tarô de Marselhas. Ele teve suas influências em outros tarôs, sim. Eu vou estar disponibilizando para vocês no site aqui abaixo e na apostila e no aplicativo do nosso curso, vai estar a apostila também para vocês. Lá conta bem mais detalhada a história do tarô, mas a partir do tarô de Marselhas, isso foi em torno de 1700 a 1800, ele começou a se transformar e os autores entenderam que os arcanos menores que tiveram influência por exemplo, de uma sibila, de baralhos normais, de naipes, eles entenderam que eles precisavam atualizar um pouco para que também, tal como os arcanos maiores são figuras ilustrativas que mexem com o inconsciente da pessoa, os arcanos menores também poderiam estar se ferindo a isso. Justamente na Europa, porque a Europa ela tem uma escola, tem um jeito de leitura que é separado. Arcanos maiores e arcanos menores, você embaralha separado. Quando ele foi para América, possivelmente na América do Norte, América Central, as pessoas decidiram juntar esses baralhos de uma forma diferente. Algumas escolas da América, para conseguir mostrar que eram dali que os seus alunos estavam aprendendo, que ali que tinha o seu legado, começou a também surgir a ideia de arcanos invertidos e cartas sobrepostas. Antes, na escola europeia, não se lia desta forma. E por isso que eu te falo que cada autor, cada tarólogo, ele vai desenvolvendo técnicas, ele vai entendendo um pouco mais do seu tarô e vai fazendo a sua contribuição. O tarô é essa energia viva, essa egrégora praticamente física. Você sente a energia quando você vai abrir uma carta, porque tá ali, é latente. Quando você pegar os seus primeiros atendimentos, quando você for abrir o baralho, jogar, pegar o seu deck e começar a embaralhar com a pessoa na sua frente, online, porque hoje a gente consegue fazer esses atendimentos à distância, você vai sentir essa energia e é muito bom quando você olha, você vê a expressão das pessoas de que o tarô está respondendo o que elas perguntaram. E pode entender. Muitas vezes as pessoas até acabam não ouvindo o que elas gostariam, mas é o que era preciso. E você vê até nessa expressão que o tarô ele conseguiu alcançar, ele conseguiu chegar no objetivo quando a pessoa se permite. E essa energia que mantém esse tarô vivo, que mantém essa egrégora ainda dominante, ainda funcionando e totalmente
acessível a quem buscar. E é nesse ponto que a gente entra e pergunta: eu preciso ter dom? Eu preciso ser médium para jogar tarô? E a resposta pode ser até um pouco confusa e bem divergente de vários profissionais. Eu sou daquele que acredito que você não precisa ter um dom mediúnico, um dom de clarividência, de vidência, mas se você tiver, ele contribui. Mas se você não tiver esse dom, o próprio tarô, na energia que ele tem, do modo como ele é construído, ele vai falar, ele vai te responder, ele vai conversar e vai poder passar as mensagens que o astral está precisando falar, tá bom? Vamos então prosseguir. Aqui nós vemos a parte das estruturas e logo de cara aqui a gente vê o inicial, onde a primeira estrutura do tarô. Se nós separarmos, a primeira separação que nós vamos fazer é tirar os 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Fazer essa divisão, essa ruptura, para você entender a constituição, a estrutura desse tarô. Dentro desses 22 arcanos maiores, nós temos uma outra subdivisão. Nós temos outras subdivisões, que são os caminhos. Os caminhos foram a melhor forma possível de explicar uma ideia por trás das cartas. O caminho por onde essas cartas vão perambular para poder responder tal como elas respondem, para poder dizer como elas dizem, para poder passar as mensagens que elas precisam, não informando dos arquétipos, não informando das energias que estão impregnadas no tarô. Essas energias que eu estou falando, até mesmo os próprios elementos, água, fogo, terra, ar, os naipes que resbalam e ressoam esses elementos. Mas eu divido mesmo os arcanos maiores nesses caminhos para a gente poder entender por que o mago é desta forma, por que a torre é desta forma, e por que eu, quando eu somente tiro uma carta para saber uma carta, por exemplo, diária, uma carta do dia, uma energia que a carta quer falar com você naquela semana, você não vai ler nos 4 campos que o tarô responde, entendeu? Você vai verificar e vai entender a ideia por trás da carta com um pouco do significado dela. E por que o significado está falando desta forma? Parece confuso, mas eu vou te explicar aqui. Então nós dividimos o nosso tarô em 2. Entre 22 cartas dos arcanos maiores e 56 cartas dos arcanos menores. E esses arcanos maiores, eles vão subdividir em 6 caminhos, que são esses que você está vendo na tela. O caminho da vontade, onde você exerce o que você quer, onde você tem a ideia e você vai praticar essa ideia. O caminho do livre-arbítrio, que mostra para você como você vai fazer as escolhas para você chegar até onde você quer chegar de acordo com aquela vontade que você teve. O caminho do prazer, que é o caminho que mostra o que você vai sentir de acordo com as suas escolhas. O caminho da dor, que é um caminho, pode-se dizer, de difícil, porque de acordo com as escolhas que você teve no livre-arbítrio, ou você passou pelo prazer, ou você veio parar na dor. Ou você passou pelo prazer e caiu na dor. Depois nós temos o caminho da esperança, que é como se fosse um refrigério, aquela maneira, aquele porto seguro, aquele oásis que você respira e fala, agora eu vou continuar. E você entende e passa pelo caminho da evolução. Para depois você voltar como uma roda que nunca tem fim. O tarô ele vai mostrar essa ideia de sempre um looping, como se fosse uma roda gigante. Uma hora você está aqui, outra você está lá, para cá, para lá. E você sempre está girando nesse caminho. Uma hora você aprendeu, evoluiu neste campo da sua vida, está na hora de você ter novas vontades e aprender novas coisas, exercer o seu livre-arbítrio, se regozijar por isso, sofrer por algumas coisas, sentir-se esperançosos por saber que o mal, o pior já passou e agora você pode evoluir novamente e seguir no seu caminho, na sua jornada de aprendizado. Essa é a roda
do tarô, segundo os caminhos que o tarô subdivide nos arcanos maiores. Nessa parte aqui nós vemos os caminhos e todos os arcanos que estão neles divididos. O caminho da vontade nós vamos ter 5 arcanos, do arcano 1 ao arcano 5, ou seja, do arcano mago até o arcano papa ou hierofante, certo? No caminho do livre-arbítrio nós temos somente uma carta, que é o caminho, que é a carta 6. Depois nós temos o caminho do prazer, tem mais 5 cartas. O caminho da dor, mais 5 cartas. O caminho da esperança, tem somente uma carta, que você só precisa de uma esperança mesmo para você conseguir as suas coisas. E o caminho da evolução, que é um processo de aprendizado. Nós temos mais 5 cartas. Você vai perceber que a última carta do caminho da evolução, ele é praticamente a primeira carta que vai chegar no caminho da vontade, que é o louco, o bobo, o tolo. Esse é um tarô bem antigo que eu tenho. Ele que vai estar completando essa roda. Eu vou mostrar essa roda para vocês entenderem como é que é feita. Aqui nós vemos, neste canto lá de cima, o arcano 0, o arcano 1, bem junto um do outro. E você vê seguindo essa sequência, que é mais linear somente para o nosso cérebro conseguir entender, porque é exatamente isso que o tarô é. Ele tem essa estrutura para o nosso inconsciente e consciente conseguir ter uma noção de que isso tem uma ordem. Mas para falar a verdade, um pouco mais à frente vocês vão ver, quando eu começar a linkar e correlacionar carta por carta. Por exemplo, nós pegamos o... A gente vai mostrar, mas por exemplo, eu pego o arcano 6 e o arcano 13 e depois nós pegamos o arcano 6 e o arcano 15, eles têm praticamente as mesmas ideias, principalmente falando do arcano 6 e o arcano 15, que é o arcano do enamorados, o arcano 13 é a morte e o 15 é o diabo. Eles são muito parecidos no que tange ao caminho linear dessas escolhas, mas a gente vai chegar lá que eu vou mostrar para vocês. Até mesmo a palavra tarô, que alguns falam assim, eu escrevo com T ou sem T mudo no final. Tanto faz. Se você observar, ele começa com T, A, R, O, passa pelo T de novo. Você pode falar tarô, tarot, tarô. Depende da sua pronúncia, não tem problema nenhum. Eu gosto de colocar o T mudo no final porque dá essa noção de espaçamento de começo, meio e fim. Só isso, só para delimitar. Mas é escrito da mesma forma com tarô e acento circunflexo normal. Então nós vamos entrar aqui no caminho da vontade. O caminho da vontade é um caminho que vai estar exercendo a sua... Eu ia falar vontade não, mas eu não quero usar essa palavra. Que vai estar exercendo a sua escolha, o seu sonho, o seu objetivo, a sua ânsia, a sua determinação de fazer alguma coisa. Só que para isso tem que passar por alguns estágios. A sua vontade tem que ser construída por alguns estágios. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês verem direitinho aqui. Nós temos os arcanos do mago, da papisa ou da sacerdotisa, da imperatriz, do imperador, do papa ou hierofante. Nessa sequência. Esses arcanos, eles vão completar o caminho da vontade, porque eles mostram aqui, como esse pequeno texto mostra aqui, que eles vão ser mais ou menos de criar a própria vontade, de criar a própria vida, de mostrar suas realizações de forma a expressar realmente aquilo que você quer. Esse grupo aqui dos arcanos, antes mesmo do livre-arbítrio que a gente tá entendendo aqui, ele vai estar planejando a sua vontade. Nós chegamos então aqui pelo caminho do livre-arbítrio. Aí você pergunta assim, Almer, você não vai dar o significado para as cartas? Vou, logo em seguida aqui.
Eu só vou passar primeiro os caminhos bem rápido para você entender, para a aula também não ficar chata, e vou já passar o significado de carta por carta destes arcanos maiores, tá? O caminho do livre-arbítrio é formado por uma carta, que é a carta dos enamorados, dos amantes, dos apaixonados, que eles falam sobre as decisões, as escolhas da sua vida. E tem alunos que até mandaram mensagem para mim e falaram assim: mas o meu arcano não mostra desta forma, um rapaz com duas moças e eles optando, escolhendo. A minha carta mostra um casal apaixonado, se amando, se entregando. Sim, das duas formas tá certo, porque uns ele fala sobre as escolhas, sobre as vontades, sobre as decisões que ele vai ter que fazer para exercer esse amor, essa paixão, esse desejo que ele tinha. E no outro já mostra ele querendo, ele optando por consumir este amor, por se entregar a essa paixão. Então, das duas formas tá correto. O autor ele só se permitiu olhar um significado do arcano, mas que está correto da mesma forma. Esse caminho do livre-arbítrio, então, ele vai se manifestar de uma forma bem positiva no caminho do livre-arbítrio aqui do arcano 6, porque ele vai mostrar que você está escolhendo, optando, decidindo para que lado, que rumo você vai continuar, neste caso aqui, que a carta que até mesmo está mostrando, os seus objetivos. E eu vi as pessoas mandando mensagem aqui falando sobre: posso printar a tela, você vai mandar... Não, esse aqui vai estar disponibilizado para vocês, tá? Se não tiver aqui nesse link agora, embaixo aqui, eu vou disponibilizar para vocês. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem lá no grupo lá, ou pode mandar mensagem no meu WhatsApp. Se você não tiver meu WhatsApp, não tem problema, vai estar na descrição aqui, ou no meu site almirmuniz.com, tem falar com o Almir lá, só clicar, tem um botãozinho do WhatsApp, tá bom? Logo na tela inicial lá em cima tem visão de ajuda, pode conversar aqui, pode mandar mensagem para mim, fala que você viu a live, que você tá interessado na apostila que eu vou mandar para você, tá bom? Isso aqui é só um resumo mesmo de tudo que a gente viu até agora no curso de tarô. Aqui nós vemos o caminho do prazer. Então nós decidimos, organizamos, escolhemos, criamos essa vontade, impulsionamos aquilo que a gente quer no caminho da vontade, decidimos o que a gente vai fazer de acordo com a nossa vontade no caminho do livre-arbítrio, e neste caminho aqui, do caminho do prazer, nós vamos aproveitar aquilo que a gente decidiu. Tem cartas que vão falar sobre, por exemplo, a gente começa no arcano 7, que é o carro, e vai pro arcano da dor ou então da justiça, da força ou da justiça, dependendo da tradução. Deixa eu até ver nesses aqui. Esses aqui nós temos... esse aqui nós temos bem diferente. Nós temos, por exemplo, este aqui. A justiça tá no 8. Tá vendo? E não tem problema nenhum. Como eu disse, cada autor ele faz sua sequência, como eu mostrei para vocês, que essa ordem não tem problema. A gente coloca uma ordem mais linear para que a gente possa absorver e entender. Tem outras explicações por que fizeram essa alteração, mas não tem problema, aqui é só a gente focar nesse caminho. Se você falar assim: mas os meus arcanos são um pouco diferentes, o que vai divergir são esses dois arcanos no tarô todo, tá? Nos arcanos maiores todos aqui. Então não se preocupa com isso, tá bom? Vai ter essa sequência, pode terminar esse caminho na carta da força ou na carta da justiça, mas não tem problema. Este é o caminho do prazer, onde você vai entender se isso que você está fazendo, se isso que você está direcionando, que você escolheu, faz sentido para você ou não, ou se você precisa ajustar algumas coisas aqui para você continuar neste caminho. Você vai usufruir, vai se aproveitar. E de acordo com as suas escolhas que você fez da outra vez aqui, você também pode cair neste caminho aqui, que eu vou falar, que é o caminho da dor. O caminho da dor, ele é mais... como o nome já fala, o caminho da dor aqui, ele já mostra um pouco mais de dificuldade. Nós começamos ali bem no meio deste caminho, nós temos a temperança, que já mostra sobre essa união e demora das coisas, de estar vertendo, transformando, distribuindo, ajustando, controlando. Ele vai estar neste processo aqui, e é muito interessante a gente entender que todas as escolhas que nós fazemos, você tem que obrigatoriamente
escolher e abrir mão de alguma coisa. Toda escolha é uma renúncia, já dizia uma música. Então é praticamente isso que este caminho está falando. Você escolheu no caminho do livre-arbítrio com o arcano dos enamorados, você aproveitou ou não o seu prazer e agora você está aqui no caminho da dor. Lembrando que o caminho da dor te convida a ajustar aquilo que você teve, entender e compreender de uma forma maior, ter essa mais completude das coisas, para você entender se está na hora de você abrir mão ou não das coisas. Este é o caminho que você vai entendendo e vai, como se diz aqui, vai ajustando a sua ideia, a sua vontade, entendendo, tendo a compreensão um pouco maior da situação. Nós chegamos então no caminho da esperança, essa estrela maravilhosa, onde a estrela ela vai estar te elevando para uma consciência um pouco maior, para você entender e ver, descobrir que tudo aquilo que você passou tem um significado. E mesmo que talvez você não tenha um significado próprio, mas ela significou de alguma forma que você entendeu que as suas escolhas te levaram até aqui. E a partir daqui, você entende que o errar faz parte, que nós estamos no processo de caminhada, nós estamos sempre evoluindo, nós estamos sempre aprendendo e faz parte errar. O erro ajuda você a ajustar, a ser mais ajuizado. Isso permite, na esperança, nesse caminho da esperança com a estrela, a você ter essa visão maior das coisas. Evolução é nessa hora aqui que a gente entende e compreende e vai ter uma noção macro. Antes nós tivemos uma visão micro das coisas. Nós queríamos, nós escolhemos, nós aproveitamos, deixamos de aproveitar alguma coisa, tivemos que abrir mão das coisas que não cabiam mais pra gente, e neste momento agora a gente vê um todo, um porquê. O porquê da situação e se prepara, quem sabe, para recomeçar outras coisas de uma forma um pouco mais diferente. É neste caminho da evolução aqui que nós vamos tendo a sabedoria da situação. Entender, principalmente, tanto é que eu até gostei de escrever aqui, que a vida é um eterno aprendizado. Agora que nós entendemos todos os caminhos que estão por trás de todos os arcanos, nós vamos chegar então no significado dos arcanos maiores. Desculpa eu estar bebendo água aqui. Eu vou tirar um pouco a minha tela aqui da frente de vocês, para vocês poderem enxergar um pouco mais. Eu gosto de colocar tabela. Eu sempre digo que eu não sou cara de humanas, eu sou de exatas. Eu gosto de planilha. Meu ascendente em Virgem me permite criar e tentar entender, me controlar desta forma, sabe? Então, tem aqui essa tabelinha que foi inspirada e pega lá do curso do Ney Naif, onde vai ser minha referência sempre, o Ney Naif. Ele é um excelente tarólogo, um excelente professor, e boa parte do meu entendimento foi graças àquele homem que ele explica de uma forma diferente. Não sei. Mas vamos lá. Eu deixei essa tabela inspirada no curso da Naif, e que eu tive a honra de participar lá para os seus 2007, 2008. E aqui nós estamos pegando um atributo principal de cada arcano. Esse atributo principal é como se fosse o cerne. Depois, imagina que o arcano é uma cebola. Depois de você tirar todas as camadas, o que sobrar lá no fundo é o atributo principal. É a palavra que você não é decorar, mas a palavra que você vai compreender e entender com o passar do tempo, para você falar assim, olha lá, eu sabia que isso significava. É mais ou menos isso, tá? A gente vê separado também pelos caminhos do tarô. Nós temos os números dos arcanos, nós temos o nome do arcano e o atributo principal dos 22 arcanos maiores. Não precisa printar a tela, não precisa se preocupar, não precisa correr para anotar, nem precisa tentar dar pausa aqui, curte a sua live, assista isso aqui, depois você
depois você recapitula isso aqui, não tem problema nenhum, porque eu vou deixar essas tabelas de referência. Meus alunos já têm lá no app, tá escrito tabelas de referência, você pode dar uma fricada. É esta apostila que eu estou apresentando aqui, de uma forma um pouco mais extensa, um pouco mais detalhada, tá bom? Vamos lá começar então a entender, primeiramente, o arcano. Deixa eu só aumentar um pouquinho para vocês me enxergarem um pouco melhor aqui. Perfeito. Aqui nós temos a tela que mostra os atributos principais, as palavras-chave deste arcano. E como eu falei, o arcano, todos eles vão trabalhar nos 4 elementos. Todos os arcanos maiores, ele vai responder nos 4 campos que o tarô responde, que é o material, que fala sobre moedas, os pentáculos, vai falar sobre o mental, que é sobre as espadas, vai falar sobre o sentimental, que é as emoções que nós temos, que é copas ou taças, e vai falar sobre espiritualidade, que é o bastão, que é o fogo. Espiritualidade no sentido de desejos, do que você vai fazer, o desejo da sua alma, tá? Por isso que fala sobre espiritualidade. Então, todos os arcanos maiores, eles vão falar sobre os 4 elementos, diferentemente dos arcanos menores, que tem os naipes separados. Então, cada naipe fala somente de um elemento, inspirado neste elemento, com um pano de fundo que nós vamos ver depois. E nos arcanos maiores, eles vão falar. Cada carta ela vai responder nos 4 elementos. E um pouco mais, que vamos ter sobre advertência, que são coisas que vão falar, toma cuidado, presta atenção. São advertências nos quatro elementos que ela vai responder. Temos a carta conselho, que é justamente quando você tira o tarô e você vai conseguir entender o que ele está falando para você, uma mensagem, sem ser naquela formação, naquele método de leitura, de tiragem. E nós temos a carta negativa. Por isso que eu falei para vocês que eu não sigo as cartas viradas. E para quem não entendeu o que é carta virada, por exemplo, você saiu uma carta aqui e essa outra carta saiu virada. Para mim, eu só pego essa carta e viro novamente. Porque eu entendo que cada método de leitura, cada método de tiragem, você consegue ter a sua posição da carta. Algumas pessoas utilizam a carta invertida, a carta virada, para falar sobre o lado negativo, o lado sombra da carta. Eu não olho desta forma, mas não tem problema nenhum se você quiser ver. Só que eu acredito que existem métodos de tiragem que vão mostrar onde vai pedir o lado negativo da carta, o lado sombra da carta. Então eu não tenho necessidade, já pensou numa tiragem, por exemplo, o método Peladan ou Peladan, depende como você fala, ele já tem um lado negativo dele. Se você for jogar e sair, por exemplo, o lado positivo com a carta invertida e você for ler o lado negativo dela, não tem muito sentido você jogar o método Peladan ou Peladan e desta forma, sabe? Então, eu acho que existem... a gente pode discutir, a gente pode conversar sobre isso um pouco mais tarde, um pouco sobre isso, quem sabe debater um pouco no podcast da vida, sei lá. Vamos lá, vamos conversar sobre isso, tá? Mas voltando, o mago, como todos os outros arcanos maiores, vão responder esses 4 elementos, que é moedas ou ouros, ou tem discos, tem plata, depende do seu significado. Nós temos espadas, nós temos taças ou copas e nós temos bastão ou paus. São esses 4 elementos ali que o tarô vai estar respondendo, tá bom? Não vamos nos atentar a isso, eu até coloquei aqui embaixo de palavras que seriam interessantes você entender, de você se aproveitar e buscar um significado maior para aumentar seu vocabulário. E isso é uma coisa que eu aprendi na época que eu fiz o curso do Ney Naif, que ele mostrou que tudo que você vai pegar para você estudar, que você vai pegar para você ler, é interessante você pegar sinônimos de palavras para você complementar e aumentar o seu vocabulário. Isso até mesmo estimula você na sua técnica de leitura, porque quando você olha, por exemplo, ali, o aspirar, que é uma palavra que até então seria interessante você pesquisar o significado dela.
Aspirar fala sobre desejo, sobre vontade, sobre querer. O aspirar, entendeu? Quando você pega o fôlego, quando você vai falar assim, a vontade que eu tenho de fazer isso. E quando você fala sobre isso, sobre o aspirar, a vontade, o desejo, isso também vai falar muito nos aspectos dos bastões, nos aspectos dos paus, nos aspectos no sentido do fogo, que é aquele que vai falar assim, eu quero fazer, eu desejo fazer. E nós temos outras análises que a gente pode estar entendendo de acordo com o significado. Você entendeu que não é somente ler o tarô, não é somente ver o arquétipo do arcano maior e você tentar decifrar? Eu acho que você tem que ler por um contexto maior e uma coisa mais ampla sobre isso, correto? Vamos então olhar o arcano 2, a sacerdotisa. Deixa eu me tirar daqui para eu não atrapalhar vocês. Nós temos o arcano 2, que ele vai estar falando literalmente da sacerdotisa e das coisas que ela pode estar fazendo por você, das coisas que ela vai estar analisando, das coisas que ela vai estar administrando, das coisas que ela vai entender, do que você pode fazer. Ela vai estar tendo aquela intuição para saber se isso vai ser factível, se não vai ser. A sacerdotisa ela vai falar muito com você diretamente neste ponto para entender sobre, tá, você tem condições de fazer isso, a gente pode fazer aquilo, então eu vou fomentar a tua ideia. Para quando a gente for chegar na parte da Imperatriz, que é a próxima carta, pra gente botar isso em prática. Nessa parte aqui, por isso que é o que a gente colocou aqui, o que é passividade, reflexão, carência, fidelidade? Sim, porque ela vai entender sobre aquilo assim, o que eu posso fazer por você, o que você vai fazer, o que a gente vai fazer junto, o que a gente vai estar se organizando. A sacerdotisa, ela fala muito mais no sentido de você botar a sua cabeça para funcionar e pegar e falar assim, vamos fazer isso aqui, o que eu preciso para fazer isso? Vamos então entender as coisas que precisam ser organizadas, ser orquestrada, ser fomentada pra gente fazer, porque quando a gente for chegar agora no arcano 3, que é o arcano da Imperatriz, essa aqui ela vai falar assim, vamos votar, vamos fazer, porque esse arcano 3 ela fala sobre uma mulher, que eu até gosto de falar assim, toda Imperatriz, ou a maioria da Imperatriz, elas mostram mulheres que têm sempre aquela coroa na cabeça, aquela ideia do que você vai fazer, do que você pode fazer, do que você quer fazer, porque ela vai revelar, tá vendo? E esta aqui tem uma coroa, ela não tem aquela coroa de estrelas, como tem alguns outros tarôs aqui, mas ela fala muito sobre a sua capacidade de fazer isso. Ela vai colocar em prática e vai fazer acontecer de acordo com aquilo que vocês tiveram à vontade no arcano 1, entenderam se era possível ou não no arcano 2, e no 3 ela vai começar a gestacionar essa ideia. Por isso alguns arcanos, alguns tarôs lidam com a sacerdotisa como se ela fosse, a imperatriz, desculpa, como se ela fosse uma mulher grávida, uma mulher que está gestacionando, uma mulher que está se preparando para dar luz. E neste sentido nós vamos entrar pro próxima carta, que é o Imperador, que é o Imperador que ele mostra sobre o controle para ser realizado as coisas. É quando você vai entender, é quando você vai administrar as vontades, as coisas acontecidas, para você fazer acontecer as coisas agora. Você vai estruturar, você vai com sua força, com sua determinação, fazer acontecer. É exatamente desta forma aqui que este arcano ele vai dar estrutura, porque ele sempre vai ser esse senhor mais controlador, essa pessoa mais enérgica para fazer as coisas acontecerem, porque é necessário, na sua vontade, você fazer isso acontecer. E depois nós temos o sacerdote, ou o papa, desculpa beber água, ou o hierofante. Depende muito da tradução que você tem. Eu tenho nessa tradução aqui do Além da Lenda, que ele é o sacerdote, mas também tem outros tarôs que mostram sobre o hierofante, o papa, depende muito do ilustrador e do tradutor, enfim.
Ele é o que, já que a gente teve o controle e domínio no arcano atrás agora, que foi o Imperador, ele aqui ele fala assim: deixa eu organizar isso aqui, porque eu tenho certeza, com o meu direcionamento, com a minha doutrina, com o meu método, as pessoas vão conseguir fazer, vão conseguir executar. Essa minha vontade vai conseguir ser feita. Eu vou conseguir realizar. Ele sempre vai ser uma figura mais velha, uma pessoa de grande prestígio, que vai estar fazendo isso, vai estar ajudando a concretizar essa nossa vontade, esse nosso desejo. Nós temos aqui o enamorado, ou os enamorados, ou apaixonados, os amantes, que mostram duas pessoas escolhendo, decidindo, querendo ficar juntas ou decidir. Eu entendi depois de muito tempo por que alguns autores colocavam as figuras e com o anjo atrás para trazer boas novas, decidir, enfim. Porque é dessa forma que nós vemos quando nós vamos conseguir, quando a gente vai decidir, a gente precisa daquela fé, daquela religiosidade, que também o sacerdote, o papa, enfim, o outro arcano que a gente passou agora, ele falava também sobre isso. Então a gente vem para essa aqui e fala assim: eu vou precisar de direcionamento, vou precisar de entender para eu poder escolher melhor os caminhos pelos quais eu vou percorrer. E é nessa hora que a gente analisa e fala assim: o que eu quero fazer da minha vida? O que eu vou buscar? Eu vou seguir a minha intuição que eu tinha lá atrás no Arcano 2? Eu vou trazer isso para mim aqui agora? Eu vou escolher entre o amar, não amar, comprar, não comprar, se divertir, não divertir, trabalhar na segunda-feira ou botar atestado, sabe? E é isso que este arcano aparece. Não é que se você jogar o arcano 6 na segunda-feira quer dizer que você vai faltar, não é isso, mas diz sobre sua escolha e decisões. Então, entenda o arcano, a essência dele, porque naturalmente as respostas vão vir. E agora que a gente já viu 6 arcanos, faltam alguns. Você está conseguindo entender do modo como eu tentei explicar? Você via no plano de fundo, você via as ideias, você via os caminhos pelos quais a carta são. E agora, você tendo uma noção do significado da carta, você utiliza aquela ideia do backstage, a ideia do cerne, e começa a utilizar, junto com a sementinha lá do atributo principal, o significado da carta. E você vai dividir essa carta nos elementos que ele trabalha: material, mental, sentimental ou espiritual. Entenderam? Vamos para a próxima. Nós temos agora o carro. O carro ele fala sobre direcionamento, determinação, sobre o que você vai fazer alcançar, sobre o impulsionar das coisas. E este aqui, eu até acho interessante, por isso que eu utilizei hoje para explicar. Tá vendo? Essa guerreira não tá nem pensando, só sabe, direciona, só vai. É a coragem, é a força. Pode mostrar alguns obstáculos? Pode, como toda jornada vai mostrar obstáculo, mas nesta aqui é o seu impulsionar, é o seu ir, é a sua jornada, é você já estar no caminho dessa jornada, entendeu? E é por isso que esse arcano ele faz parte do caminho do prazer. Porque ele já está usufruindo do caminho do prazer, ele já está andando neste caminho, ele já está aproveitando da vontade dele que ele teve lá do começo, entendeu? E nós chegamos então no arcano 8, que alguns podem ser a justiça, o outro pode ser a força. Eu vou ler neste aqui de acordo com a tradução daqui, que é a justiça. E neste arcano aqui, nós temos o impasse. O impasse no sentido de você escolher e entender as suas escolhas. Aí você fala assim: meu escolher não era o 6. Não nesse sentido de você ficar optando,
mas é você tentar contrabalancear e saber se as suas escolhas foram boas ou não foram. É você conseguir ver se vale a pena você fazer assim, se eu tenho eu faço, se eu não tenho eu não faço. Entender se olho por olho, dente por dente vale a pena mesmo, porque se você seguir muito nessa ideia, nós vamos ter uma população cega e banguela, entendeu? É nesse ponto que a carta fala assim, tem que ser mais racional, tem que entender, pode ter uma noção de cautela aqui que pede uma análise mais profunda. A gente já analisou já no começo dos arcanos, mas aqui nós vamos saber se este caminho que a gente está seguindo, se é prazeroso ou não para nós. Entenderam? E é por isso que talvez alguns autores tiram esta justiça daqui e colocam ela no arcano 11, tá? Próximo aqui que nós vamos enxergar aqui vai ser o eremita. E neste baralho aqui mostrou a eremita. É porque eles são bem femininos nesse sentido, porque é o tarô das bruxas. Então a maioria das cartas vão ser femininas para eles, tá? Vamos lá. Se a gripe me deixar aqui, a gente continua. Vamos lá. O eremita, ele mostra sempre uma pessoa de mais idade. Até mesmo nesse baralho aqui, nós vemos uma senhora. E normalmente são figuras de respeito, são figuras que mostram a ideia de pesquisar, a ideia de pessoas inteligentes. Essa luminária que eles carregam, essa lâmpadazinha que eles carregam ali, mostra muito sobre isso, sobre o pesquisar deles, sobre as vontades que eles vão tentar encontrar no meio do caminho. Deixa eu ver se eu acho aqui o meu... Eu podia ter separado antes, né? Esses aqui. Olha a lanterninha dele aqui. Pesquisando, analisando, controlando, entendendo se fizeram, entendendo se o caminho é este mesmo, sabendo se toda a experiência dele que ele adquiriu agora, se está sendo válida, se vai ser aproveitado, se não vai. Este é o arcano 9 do eremita, que toda vez que ele sai eu sempre olho e falo assim, caramba, a gente precisa dar uma analisada um pouco mais profunda nisso aqui, mas no sentido de, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Eu vou aprender, não vou aprender? Ele mostra essa imponência dessa carta aqui e você pode estar falando assim, então parece muito com as outras cartas. As cartas em si, elas se complementam. Tanto que eu não gosto de tirar, por exemplo, eu tiro uma carta do dia para eu entender como é que vai estar a energia, mas eu sou o tipo de pessoa que gosta de tirar no mínimo 3 cartas, para elas contarem a história uma com a outra, que é como se fosse daquela uma da mão para outra aqui, que fala assim, você começa, eu continuo e ele termina a história. E é dessa forma que o tarô consegue passar a mensagem. O eremita, ele fala sobre isso, sobre o autoconhecimento, o conhecimento das coisas, o conhecimento da jornada, o conhecimento das escolhas, o conhecimento das necessidades. É um aprendizado, tá? No outro aqui nós vamos ver o arcano 10. E eu lembro que quando eu tava, há uns 2 anos atrás, que eu tava ensinando uma aluna, ela falou assim, a pior carta do baralho. Eu falei, por que a pior carta? Porque, sempre fala de miséria. Eu falei, não, existe uma carta propriamente dita da miséria, não é esta carta. Se você analisar, é o 5 de ouros que fala sobre isso. E ela fala, não, é. Eu falei, então me conta o seu significado, vamos entender. E ela me falou assim, Almer, porque isso, quando essa carta sai, eu sempre vejo que tá tudo prestes a virar de ponta cabeça. Eu falei, mas essa carta também não te convida a você entender que tá na hora de você fazer essa roda girar, deixar para trás aquilo que você não queria, inverter algumas situações, mostrar que talvez tem uma estabilidade aí, ela te avisa antes. Aí a gente começou a conversar, ela com as ideias dela, eu com as minhas ideias, a gente começou a conversar e eu cheguei na conclusão de que nós dois estávamos certos e nós dois estávamos errados. Que essa carta é muito mais do que isso, ela é muito mais do que um presságio, ela é muito mais do que um aviso, ela é um arcano muito forte que mostra sobre o que você está cravando aqui,
O que você está fazendo aqui? O que você está buscando? Este arcano, ele fala muito sobre... Pode falar de fortuna, pode falar de miséria? Pode também, mas ele não fala sobre isso. A roda da fortuna fala assim, é como se fosse você jogar. Você teve 50% de chance de você acertar ou errar. Então, o jogo está equilibrado para você, mas a qualquer momento pode mudar. Então ela convida muito você a entender as oportunidades, as possibilidades, as suas capacidades e muitas vezes suas limitações. Ela já te avisa antes porque você, por exemplo, eu até coloquei, procure nervosismo. Porque talvez você está tão precipitado por conta dessas emoções, nervosismo assim, que você talvez não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então a carta fala assim, olha, tá instável isso aí, dá uma controlada, entende isso aqui. É isso que eu entendo, sabe? Essa carta, ela te convida ao equilíbrio, a equilibrar as coisas e não um presságio de coisas ruins. Mas enfim. Por fim, aqui nós temos a... Não por fim, mas por fim deste caminho, nós temos a força, que a gente vai ver... Eu amo a ilustração desse tarô aqui, que é uma moça em cima de um urso selvagem gritando, e ela não está nem com as mãos nele. Ela literalmente o controla com o pensamento. Ela já conseguiu controlar as situações que ela está e conseguiu se tranquilizar ao ponto de dominar toda a situação. Essa carta fala muito sobre a sutileza, a suavidade, como você vai controlar, equilibrar e dominar as situações. Eu confesso, quando eu tirava essa carta pra mim há um tempo atrás, ela falava assim sobre isso. Eu não lia literalmente com isso aqui, porque quando a gente tira a carta pra gente, a gente é meio tendencioso, né? A gente nunca vai ver coisa ruim. E eu era muito explosivo naquela época. Eu entendia, e a carta sempre fazia isso. Domine seus pensamentos, domine seus sentimentos, domine as suas emoções. E é isso que a carta convida pra gente ver agora. E o próximo agora que a gente vê é o Arcano 12, o Pendurado ou o Sacrificado, que ele mostra sobre a ideia do que você vai fazer. E o que você chegou. Por que você chegou nessa situação? Ele, em alguns tarôs, ele fala sobre o sacrificado, que é literalmente a pessoa que está no local, a pessoa que está passando pelo processo, a pessoa que está perdendo porque não percebeu onde ele estava. Ele mostra muito mais sobre a... Não vou falar sobre o coitado, não. Ele sabia que estava indo para lá, mas ele se permitiu, acreditou, deixou e foi. Pode ser um Marte? Pode. Mas ele fala que está na hora da resignação. Tá na hora, mesmo você acreditando que tá tudo perfeito, tem coisa errada no meio disso aí. Entendendo isso, nós vamos para a carta 13, que é a carta da morte, que aí sim chega a parte de tá na hora de mudar, tá na hora de fazer isso, tá na hora de fazer aquilo, tá na hora de você alterar, transformar. E uma carta muito legal, que é a carta lá no tarô dos magos, ela fala sobre a transmutação. A mudança, a transformação que tem que ser feita na sua vida. Coisas vão sair, coisas vão ficar, mas precisa mudar, precisa tirar coisas. Ele é o ceifador, essa é a carta ceifadora. É a carta que vai falar assim, vamos tirar essas coisas aqui, vamos abaixar o mato para você ver melhor a situação como ela está. Daí nós chegamos então na carta da 14, a temperança. A temperança que sempre mostra essa mocinha com 2 jarros. Essa aqui não está vertendo, mas normalmente a temperança ela mostra uma mulher com os jarros nas mãos, transformando, migrando, transferindo de uma água de um lugar para o outro, porque ela entendeu que precisa transformar algumas coisas. Se na carta, eu não estou achando minha temperança aqui, mas enfim. Se na carta 13, na carta da morte, nós aprendemos a tirar, aqui nós vamos aprender a transformar as situações que
talvez não estejam boas, talvez precisam ser ajustadas, a gente precisa controlar um pouco melhor sobre isso, e por isso nós temos nessa temperança a demora das coisas. Por isso ela está na dor, no caminho da dor. Demora para fazer, demora para alcançar, demora para transformar, demora para as coisas mudarem. Vamos chegar então no arcano 15, o diabo, ou o senhor do oculto, depende da tradução. O diabo, ele fala muito sobre a vaidade, sobre os desejos seus e até onde eles trouxeram você. Eles mostram sobre as consequências disso, a ambição que você tinha e como ele está literalmente num caminho que mostra que é literalmente o destino atuando. Por isso tem essa dor. Você tem essa dificuldade porque a dor tá ali. A dor de não conseguir mudar, a dor de saber e entender que o destino tirou as suas opções. Antes você optava, escolhia, decidia no arcano 6, que é do livre-arbítrio, e agora, neste caminho da dor, você não tem escolhas. Não sei. Minha Alexa tá falando comigo. E neste caminho da dor, você não tem escolhas. Você tem que entender e superar. Mudar. É isso que é o caminho da dor faz. Você pensar, ser mais reflexivo. Depois nós temos a carta da torre, que ela fala, tá na hora de perder, tá na hora de abrir mão. Entender se você construiu a sua casa num bom lugar, se você tem boas estruturas, se você tem boas bases, se é bem sólido ou não, porque vai perder, vai cair, vai tirar. A carta te prepara, ela mostra essa ruptura, esse trinco acontecendo, essa rachadura nos seus projetos, na sua vida também. E essa carta foi muito bem representada por uma fogueira queimando uma bruxa. Ela está dando fim à vida que ela tinha aqui para se libertar, porque talvez onde ela estava não servia mais para ela. É isso que a carta da torre faz. Pode dar um desespero, pode dar uma dor, pode... Sim, você tá nesse caminho, mas literalmente ela é o final do caminho da dor, porque é a hora que você já aprendeu, já entendeu. Tá na hora de você abrir mão das coisas para você chegar nesse outro caminho, na outra carta, que é da estrela, onde você vê e entende a esperança das coisas, de você poder respirar um pouco mais, de você poder elevar os seus pensamentos para cima e agradecer que você está nesse processo de mudança e se preparando, entendendo que o caminho por onde você passou agora, que essa dor, essa dificuldade, você pode entender com ela, você pode aprender com ela e se preparar para o outro caminho que está abrindo agora, que é o caminho da evolução, que a gente começa na Lua. A Lua, ela fala sobre admiração, sobre você... Tem esse lado mais místico dela? Tem, porque a Lua, enfim, todo mundo que fala sobre magia vai botar uma Lua lá, porque a Lua fala sobre isso. A Lua fala sobre intuição, fala sobre essa ideia nossa de reverência, de buscar ajuda superior. E esse é o caminho da evolução, quando você reconhece a sua insignificância perante esse universo imenso, de que você literalmente entende que o seu umbigo não é o centro de tudo. Tem vários umbigos por aí e não seria o seu, queridinho do astral, que mudaria toda a história de todo mundo. Para você pode ser a pessoa mais importante, mas existem bilhões de pessoas aqui e o mundo não se verteria por conta de você. É essa ideia desta carta da Lua, entender que tudo é um processo, que tudo tem começo, meio e fim. Sobre essa ideia de looping, essa ideia de começo, meio e fim, de recomeços, tá? A gente então vai para o Sol que mostra e revela
mostra sobre as nossas vitórias, ele traz a luz, ele vai falar assim, já passou pela sombra, agora deixa eu clarear, deixa eu mostrar, deixa eu trazer essa prosperidade, essa felicidade, a fertilidade para você e mostrar o que é real, o que não é na sua vida. E te mostrar que você batalhou tanto que é para você aprender, para você estar aqui e regozijar. O sol mostra sobre as vitórias do guerreiro, as conquistas. E é neste momento que você consegue ter a consciência de que, caramba, tô bem, vou conseguir, ganhei. Preciso ter uma coragem para continuar? Preciso, mas nós já estamos aprendendo e crescendo, evoluindo. Nós vamos então para o arcano 20, que é o julgamento. Diferente da justiça, o julgamento ele fala com você para assim. Lá na justiça você entendia o que você queria, assim, você media assim mais ou menos. Nesse julgamento você analisa e com essa análise que você tem, você fala assim, tá na hora de transcender essas coisas. Tá na hora de a gente mudar isso. O que era karma não pode ser mais. A gente vai tentar mudar isso. Entender que o julgamento fala sobre coisas, novidades. Tanto é que a maioria dos julgamentos mostra um anjo com uma corneta anunciando coisas novas. Trazendo coisas novas, novidades. Coisas que vêm dos céus para você, que vêm do mundo astral para você, pode até ser. Ele fala sobre essa anunciação, a espiritualidade das coisas. E depois nós vamos chegar para o arcano 21, que alguns chamam de último arcano, mas tá quase lá, que é quando a gente vai juntar, finalizar. E eu amo esse tarô aqui, nessa parte, porque ele mostra o mundo, todas as pessoas de mão dadas, todas as pessoas se cumprimentando, entendendo essa ideia de união, de plenitude, completude, de entender que todo mundo tá junto, essa síntese, essa união de todo mundo, entender por todo o nosso progresso que nós tivemos até aqui, nós nos reunimos, nós fortalecemos, nós estamos todo mundo junto. Por isso que mostra vários animais ali juntando, se formando, e mostra essa erva juntando ali, tudo redondinho, combinando, fechando, organizando tudo aquilo que a gente está fazendo. Para depois nós entendermos que tudo que nós transgredimos, nós podemos ousar de novo. E nós podemos revolucionar a nossa roda e recomeçar, mudar. E quem sabe, uma nova jornada. No louco, o bobo, o sem número. Esse é o arcano que te convida a fazer. Vamos fazer coisas novas. Vamos mudar. Vamos revolucionar nossas vidas e quem sabe dos outros. São todos os arcanos maiores. E eles não têm começo, meio e fim. Eles somente são. Esses são todos os arcanos. Essa foi um pouco da nossa aula, um pouco das coisas que a gente pôde aprender nesse caminho. É claro que essa aula foi um resumão, essa aula não foi se adentrando e pegando os pormenores de todos, mas foi mais para juntar, para vocês entenderem tudo aquilo que eu falei na semana. E aproveitando, deixa te convidar a você que está assistindo essa live, assistindo esse vídeo agora, a se inscrever, a participar do curso. Vai ser um imenso prazer para mim ser seu professor. Eu sei que a minha aula é um pouco diferente, eu não gosto de ter palavras fechadas, falando assim, decore isso aqui, mas eu acho que é a maneira mais fácil para você aprender. E lembrando que tarô é fácil, tarô não é difícil. Você entende a carta, você entende o significado da carta, e quando você for jogar, a carta vai falar com você. Você vai entender, você vai compreender este arcano. Você vai solucionar os seus problemas assistindo, vendo, jogando. Entender que os arcanos falam com você a todo momento. E aqui que eu te convido a entrar nessa nova jornada. Nessa jornada do louco, se arriscar, decidir, se aventurar, revolucionar. Se você está aqui comigo assistindo, é porque você, no fundo, tem esperança e vontade
Então vamos começar nesse caminho da vontade agora, decidir o que você vai fazer. E como o mago fala que tem todas as ferramentas na mão, tem todos os atributos, eu consigo te colocar mais ferramentas também, que são essas ferramentas do nosso curso. Nosso curso ele sempre vai estar focado completamente em você e é para você. Essas aulas vão acontecer semanalmente, ao vivo, e eu vou gravar essas aulas e vou deixar no app de estudos. Todos os dias tem vídeos novos lá. Vão ter vídeos novos. A primeira semana é a semana que eu deixo vocês pensarem mais, relerem mais, estudarem mais os arcanos maiores, que eles são os mais difíceis. Se você parar a pensar, eles não são tão difíceis. Os mais fáceis mesmo, que é mel na chupeta, são os arcanos menores. Porque os arcanos maiores, eles falam nos 4 elementos. Os arcanos menores, cada um fala no seu próprio elemento. Ele não vai entrar no elemento do outro. Então entende. Tem bastante exercícios lá. O foco sempre vai ser no seu aprendizado. Então não tem dúvida errada. Não tem resposta errada. Não tem pergunta inoportuna. Façam pergunta, eu sempre vou estar online respondendo vocês. Claro, eu também tenho meus atendimentos durante o dia e à noite eu foco para responder. No meio de um atendimento ou outro, se eu estiver online, eu vou com muito prazer responder vocês, certo? Essa mentoria minha é focada na sua evolução. Como é que vai ser, como é que é dividido nosso curso? Nosso curso é Conhecendo o Tarô, que foi essa ferramenta aqui que nós passamos, os arcanos maiores, a estrutura deles, os arcanos menores têm uma outra estrutura, os métodos de tiragem, tem o entendimento maior também da cartomancia do tarô, que eu vou ensinar vocês a jogarem até mesmo com baralho normal, e depois tem os exercícios extras de fixação. No curso tem, lá no app de estudo, eu vou tentar colocar uma imagem aqui para vocês do app de estudo. Se eu não conseguir, não tem problema, que eu não estou sabendo mexer direito aqui, mas o curso ele é bem divididinho, as tarefas nas atividades lá, e tem os vídeos separados. Por exemplo, a gente falou dos 22 arcanos maiores, dos pormenores deles, expliquei todos os elementos deles. E lá no Shorts, que são vídeos curtinhos, eu desmembrei esse vídeo em 22 vídeos. Onde, se você quiser estudar, se você tiver numa leitura, você não lembra o significado direito da carta, é só você ir lá no Shorts, não precisa assistir um vídeo inteiro. Só vai lá e pega o significado daquele arcano. Videozinhos pequenos, de 2 minutos, bem fáceis, explico melhor, bem mais direto no seu aprendizado. Como é que é a questão de valores? Os valores, o meu curso de tarô, ele é R$ 597, mas esquece de valor. Eu estou colocando a promoção neste ano aqui de 2022, neste mês foi lançado o mês de maio, no mês de junho aqui, vou manter o valor de 597 por R$ 120 se for no Pix ou 128 no cartão. Se você quiser dividir, pode dividir. Tem uma pequena parcela de juros ali, mas pode dividir à vontade, não tem problema. Coloquei divisões até em 12 vezes para você, tá? Então, aproveita esse momento, aproveita a tua hora, vem aprender tarô comigo, tá? E por fim, eu só peço para vocês entrarem no meu site lá, entenderem o que eu faço, se quiserem conhecer um pouco mais, é só entrar almirmuniz.com. Vou ter o imenso prazer de também, além de ser seu professor, também poder abrir o baralho para você, mostrar como é que eu faço minhas leituras, meus atendimentos, tá bom? Então eu só tenho a agradecer vocês, obrigado por vocês que estiveram até aqui. E surpresa para quem assistiu essa live aqui, quando você for entrar em contato, fala que você assistiu essa live, fala que você quer 10% de desconto. Eu vou estar liberando 10% de desconto para quem assistiu essa live e que quiser adquirir esse curso. E se você já estiver assistindo esse curso e você já for meu aluno, você falar, poxa vida, perdi o desconto, não se preocupe. O próximo curso que eu vou lançar, você vai ter os mesmos 10% de desconto. É só você falar, Almir, eu tenho os 10% de desconto garantido que você me passou. Vou abrir agora em agosto, turma para baralho cigano. Depois, em setembro, vou abrir curso de magia ancestral, bruxaria natural, tá bom? Então, esses são os próximos cursos que eu vou ter aqui. Desde já, meu muito obrigado. Obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Desculpa qualquer coisa, desculpa a minha voz, que foi uma semana bem desgastante aqui em Joinville. A gente tá mudança de clima aqui, enfim. Mas a gente tá aqui para fazer o melhor e dar o melhor para você. Muito obrigado, grande beijo, forte abraço. Fica com Deus se você acreditar nele. Tchau, tchau.